A Fossa das Marianas é uma região muito misteriosa e interessante, que fica localizada no Oceano Pacífico. O que faz dela um sonho de consumo para os pesquisadores que exploram os oceanos é que ela chega a atingir 11 mil metros de profundidade e é responsável por abrigar grande variedade de vida marinha, que é definitivamente algumas das criaturas mais estranhas que você vai ver na sua vida. E falando em estranheza, existem por aí na internet algumas criaturas que supostamente foram encontradas por lá, viu? Então, já deixa o seu like, não se inscreva se esquecer e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Sereias. Algumas das lendas que pairam sobre a Fossa das Marianas é a das sereias, onde muitas testemunhas dizem que avistaram essas criaturas na região. As lendas contam que muitos pescadores foram hipnotizados pelo canto das sereias, que atraíam eles para dentro das águas, aonde foram afogados. Apesar de ter muitos relatos sobre isso, com várias pessoas alegando que familiares ou até mesmo eles já chegaram a testemunhar essas sereias com os próprios olhos, as pesquisas até o momento não confirmam definitivamente a sua existência. Aqueles mais céticos acreditam que esses pescadores podem ter sido atraídos por animais com bioluminescência que subiram na superfície e nem todos eles utilizam a luz como um mecanismo de defesa apenas. Bom, esse é um daqueles casos mais inconclusivos. Então, comenta aí a sua opinião. Acha que sereias estão vivendo ali na Fossa das Marianas? Esponja árvore ping-pong. A esponja árvore ping-pong parece um nome que foi dado por alguém que escolheu as palavras aleatórias do teclado ali para formar aquela frase sem sentido, né? Porém, família, só de bater o olho nesse bicho, você vai entender que na prática não tinha como ser mais literal na hora de dar esse nome, porque essa esponja tem um corpo com um formato muito peculiar, que parece ser uma árvore feita de bolinhas de ping-pong. O mais bizarro desse animal é que na prática, para suas presas, essas bolas não são nada engraçadas, já que elas são armadilhas que grudam nos seus alvos, que são absorvidos para dentro das bolas, aonde se tornam alimento. É muito estranho e incrível ao mesmo tempo, né? Vermes zumbis. Teoricamente, essa espécie é chamada de Osedax, porém seu nome mais popular é verme zumbi. Olhando diretamente para eles, você pode até achar que está olhando para uma planta bem bizarra, mas a realidade é muito mais tenebrosa do que você imagina. Esses vermes vermelhos, compridos e peludos possuem um hábito alimentar inimaginável: ossos. Para você ter uma ideia, eles são capazes de consumir facilmente até com as estruturas ósseas mais existentes do oceano. Quando você os encontra, geralmente é porque todo o osso dali, que é onde ele tinha que consumir, já foi consumido, restando apenas a carne e as outras coisas que outros animais vão consumir. Eles não querem não. Como você já deve ter imaginado, esses vermes são uma das principais espécies responsáveis por dar uma limpeza ali no fundo dos oceanos, né? O mais curioso disso tudo ainda tá por vir, família, já que na realidade não é o verme em si que é responsável por consumir os ossos. Ele só faz isso porque recebe a ajudinha de bactérias muito especiais. As bactérias do intestino humano possuem uma relação simbólica com a digestão de alimentos no nosso corpo. Os vermes ali, os seus amiguinhos unicelulares, trabalham em conjunto para conseguir realizar uma tarefa impossível. Os vermes servem de abrigo e condutores para as bactérias, que possuem o poder de desmontar a estrutura molecular dos ossos, convertendo tudo em nutrientes e gorduras, que por sua vez são consumidas pelo verme. Desse modo, todo mundo sai ganhando. É literalmente ali um clã, galera. Eles fizeram um clã para todo mundo sair bem na fita. Peixe machado de águas profundas. Quando estamos falando de águas profundas, há uma variedade praticamente infinita de criaturas pra lá de bizarras, né? Eu me refiro a seres que definitivamente parecem ter vindo de outro planeta. Porém, se você parar pra pensar que eles habitam o planeta Terra há bilhões de anos, antes que nós, claro, né? Então, teoricamente, a gente que é os alienígenas aqui, não eles. No caso dessa criatura, a sua bizarrice não para por aí, já que ele recebeu o nome de peixe machado justamente por ter uma aparência que lembra de uma ferramenta humana, né, de cortar lenha. Só que, família, eles não estão sozinhos nessa. Existem pelo menos cerca de 40 espécies de peixes machados, sendo que esse número pode ser várias vezes maior, já que a gente não explorou os oceanos tanto assim. Então, de uma maneira ainda mais estranha, por alguma razão misteriosa, ainda desconhecida pelos pesquisadores, o formato desse peixe pode ser responsável por dar a eles uma vantagem adaptativa muito poderosa.
Algumas hipóteses acreditam que ele combine o formato do corpo com luzes bioluminescentes para confundir os seus predadores, que vão morder achando que ele é um peixe normal, mas por conta da sua anatomia bizarra, o predador acaba abocanhando o ar. Esses peixes habitam regiões com mais de 1.500 metros de profundidade, então quando eles brilham, deve virar apenas uma grande bola de luz nos olhos dos seus predadores, né? Leviatã. Como ainda há muito a ser explorado na Fossa das Marianas, muitos pesquisadores ainda precisam lidar com indícios que seguem a lenda dos antigos pescadores que viviam na região. Segundo uma dessas lendas, há uma criatura que se assemelha muito ao que foi descrito no Velho Testamento da Bíblia, como Leviatã, apesar de que até hoje ninguém encontrou uma prova definitiva da sua existência. De uma maneira bem simples, um Leviatã seria uma espécie de serpente marinha gigantesca, que é capaz de cruzar grandes distâncias e enfrentar qualquer ser vivo em seu caminho. Apesar de ainda não ter confirmações, essa é uma lenda que continua viva na região, uma vez que se existe um lugar no mundo que uma criatura com essas dimensões poderia viver, definitivamente esse lugar é a Fossa das Marianas, né? Eu tenho certeza que se algum dia a gente fosse invadido por alienígenas como os xenomorfos, sei lá, a rainha definitivamente estaria se abrigando na Fossa das Marianas. Aliás, depois de ver esse vídeo, você teria coragem de visitar esse lugar? Comenta aí, vai! Polvo telescópio. O polvo telescópio é mais uma das bizarrices que só um lugar com muito profundidade e esconderijo poderia nos oferecer, né? Seu nome vem diretamente da sua característica mais chamativa, que são os olhos proeminentes ali, que é um detalhe que nunca foi encontrado em outro polvo em todo o mundo, pelo menos até hoje, né? Por ser um elemento único a essa espécie, eles acabaram servindo de referência na hora de nomeá-los. E não são apenas nos olhos que eles se diferenciam dos outros polvos. Seus hábitos de vida também são únicos. Por exemplo, os polvos geralmente são animais que vivem no solo dos oceanos, se alimentando do que encontram por lá. Porém, no caso dos polvos telescópio, eles costumam viver em meio a correntezas que ficam a mais de 2 km de profundidade. Eles utilizam o impulso da água como um mecanismo planador conforme expandem seu corpo para flutuar à deriva. Enquanto fazem isso, eles utilizam seus olhos super poderosos para a vida em regiões extremamente escuras, para claro, ficar assim, só de olho nas presas e nas vítimas, né? Assim, quando ele rastreia um alvo, finalmente usa alguma força própria ali e avança na direção desse alvo. Com essa técnica, os polvos telescópios são muito eficientes na hora de caçar, já que economizam a maior quantidade de energia possível, deixando para se mover apenas na hora da perseguição. Água-viva Bentocodon. As águas-vivas Bentocodon são uma espécie relativamente comum nos oceanos. Digo comum se você tiver o hábito de viver em regiões com mais de 2,5 km de profundidade, na Fossa das Marianas no caso, né? Se não for assim, eu acho bem difícil que a gente encontre uma dessas aí num dia de rotina. Porém, é pra isso que o Mundo Invest tá aqui, pra te permitir ver coisas que você não veria todo dia, né, na sua vida. Bom, vamos lá. Elas costumam habitar o solo oceânico, vivendo mais nas periferias ali da fossa, que se estende ainda mais por quase 10 quilômetros até chegar no seu solo. O que chama atenção para essa espécie é que, até onde a gente saiba, ela é uma das únicas do grupo das águas-vivas que possui a coloração vermelha. Isso faz com que a sua aparência até chegue a lembrar a de um OVNI ou um sino de igreja, né? Ao seu redor, por mais que seja difícil de ver a olho nu, existem cerca de 1.500 tentáculos minúsculos que são utilizados pela água-viva tanto para se localizar quanto para caçar. Seus tentáculos finíssimos ficam praticamente filtrando a água, prendendo criaturas microscópicas que são eventualmente carregadas até sua boca. Geralmente as águas-vivas são transparentes justamente para auxiliar na sua camuflagem. Dessa forma, os pesquisadores que estudam as Bentocodon chegaram à hipótese de que elas são vermelhas por meio da seleção natural. Até hoje podemos ver águas-vivas dessa espécie que são transparentes, e observando elas, os pesquisadores notaram que ao se alimentarem de micro-organismos bioluminescentes, eventualmente elas acabam acumulando luz, e essa luz é o suficiente para ficarem chamativas. Como tons de vermelho são raros em animais com a capacidade de gerar luz, a sua coloração serviria como uma espécie de filtro que corta a passagem de luz dos micro-organismos que ela acabou comendo no decorrer do caminho. Peixe-dragão do mar profundo.
Esse definitivamente não é o tipo de peixe que se daria muito bem em um concurso de beleza, né? Porém, como ele vive em profundidades superiores a 2 km, onde praticamente não há presença de luz, ele meio que não precisa contar muito com a sua aparência para viver no dia a dia. O que é mais curioso sobre essa criatura estranha é que, apesar de ser bem grotesco, ele não tem vergonha nenhuma da sua aparência, fazendo questão de se mostrar para os peixes por meio da sua bioluminescência. Na realidade, a função dessa sua habilidade é fazer exatamente isso. Se para nós esse brilho todo já é atrativo, imagine para um peixe que conta com um olho tão sensível à luz que eles enxergam praticamente no breu absoluto, e de um segundo para o outro eles são atingidos por luzes vibrantes ali. Deve ser uma sensação muito semelhante a, sei lá, sair de um quarto completamente escuro para entrar numa sala com uma luz extremamente forte, né? Isso faz com que os peixes acabem travando no seu nado, tentando entender o que é que tá acontecendo, e nesse momento o peixe dragão avança em sua direção, cravando seus dentes na presa, que simplesmente não tem reação alguma. Além disso, os estudos mais recentes apontam que esse seu efeito de bioluminescência também é utilizado entre os membros da espécie como um mecanismo comunicativo. Você não entendeu errado. Os pesquisadores que estudaram o padrão de comportamento desses peixes acreditam que eles usem sinais de luz para indicar a sua posição em emboscadas e também pedir socorro, se localizarem, indicar direção, enfim, o bicho, você não entendeu? 2 luzinhas, socorro. 3 luzinhas, tem presa. 4 luzinhas, tô perdido, errei o caminho. 5 perdidas, não sei voltar pra casa. Imagina que loucura, no mundo dos peixes tem essa habilidade, né? Bom, família, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não se inscreva se esquecer, porque é muito importante. E claro, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, fiquem bem e até a próxima. Valeu!